Olá, olá e bem-vindos a Gunpla Brasil, seu canal no YouTube a respeito de tudo, Gundam e Gunpla em geral. Essa é a primeira parte do meu review do Gundam Double X, da série Gundam X, um kit mais antigo, da escala 1 para 144. Já foi lançado na versão High Grade Universal Century o Gundam X, que seria a versão anterior a esse. Essa versão ainda não foi lançada. Provavelmente deve ser lançado nos próximos anos, mas o motivo pelo qual eu estou começando esse review de uma forma diferente do que eu normalmente começo é para mostrar para vocês um processo de pintura que eu estou fazendo usando apenas Gundam Markers. Eu gosto de pintar as placas que eu vou utilizar para montar o kit antes de montar o kit mesmo. Eu acho que fica mais fácil para controlar a cor e os detalhes quando eu faço isso. Eu só queria, antes de mostrar o kit montado para vocês, fazer uma revisão geral dos runners do kit e como eu trabalhei neles. Então, deixa eu começar aqui. Cadê essa placa A1? Partes da armadura. Eu não sei se a câmera vai fazer jus à pintura, mas eu vou tentar o melhor possível. Como vocês podem ver, aqui em cima eu já apliquei os adesivos largos do kit, eu já aplico direto no runner, fica mais fácil do que encaixar ele numa peça já moldada depois. Então aqui você tem os adesivos dourados. No verso, só para mostrar, aqui eu passei Gundam Marker prata, não é muito bom, e aqui eu passei Gundam Marker dourado, que é absolutamente sensacional. Só para comparar, aqui adesivo, aqui Gundam Marker. E aqui embaixo, nas peças que são amareladas, eu também passei Gundam Marker dourado. Eu acho que dá um efeito muito mais bacana. Uma coisa que eu quero pedir para vocês repararem aqui na armadura, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar esse detalhe em particular. Deixa eu ver se de repente com um zoom eu consigo um pouco mais. Vocês podem ver que vai ficar borrado. Então, recuar um pouquinho. Aqui vocês podem ver um rajado levemente azul metálico e também um pouco de prata, que é um efeito que eu gosto de trabalhar nesses kits para dar um efeito de desgaste nas peças. E eu já vou explicar como é que eu faço isso para quem tiver interesse de praticar essa técnica em casa. É muito fácil de fazer e dá um efeito ótimo no final do kit. Aqui eu tenho o runner B1, são as armas e alguns outros detalhes do kit. Tem aqui a cabeça, o rosto, a parte entre as pernas, os dois sabres, que são bem diferentes dos outros da série Gundam. Esse kit não vem com um sabre transparente, nessa época isso era mais comum, não vir com sabre transparente, mas ele vem com esses dois aqui. A lâmina era toda branca e eu pintei com uma combinação de dois tons de Gundam Marker verde. Gundam Marker verde metálico e Gundam Marker verde fosforescente para criar esse efeito. E aqui eu uso um pincel tipo esse. Eu boto a tinta na ponta do pincel e com toques leves eu vou puxando sempre na mesma direção, da ponta para a base. Ponta para a base o tempo todo. Primeiro uma cor, seca, depois a outra. E é mais ou menos assim que eu consigo todos esses efeitos de pintura, mas eu vou explicar ele um pouco mais em detalhe depois. Aqui vai ficar um pouco mais fácil de reparar. Como vocês podem ver, tem essas peças aqui que são brancas. Eu apliquei o detalhamento das linhas aqui, o panel line deles, usando um Gundam Marker preto de ponta fina, para dar mais definição. E esse rajado cinza, que parece um arranhado metálico ou sujeira, foi feito usando essa mesma técnica de pincel, com um pincel um pouco mais duro, para fazer esse efeito de sombreamento e acabamento no branco. E eu aplico ele em todo o kit, ainda nos runners, porque me dá mais controle na hora de pintar. Eu também já apliquei aqui os adesivos do rosto. Essa parte aqui tinha um adesivo vermelho, eu utilizei Gundam Marker vermelho metálico. Também apliquei o efeito de escovamento com prata por cima, então dá um efeito de metal arranhado e gasto. Aqui é o runner, o B2, e aqui eu só fiz o Gundam Marker, de fazer os panel lines dele, as linhas de definição do kit. Eu não dei nenhum acabamento com escovamento metálico. Como você pode ver, a diferença é notável. Vou deixar aqui mais próximo para a gente poder reparar.
Aqui ele dá um efeito de plástico, de brinquedo, de boneco. Aqui ele dá um efeito um pouco mais realista. E quando o kit estiver todo montado junto, vocês vão ver a diferença que isso faz. Realmente fica um acabamento muito mais interessante quando você faz uma técnica simples como essa. Eu já ia esquecendo de falar, mas um bom complemento também para notar uma particularidade desse kit que eu ainda não mostrei é o fato de que ele tem essas asas aqui de trás que ficam recolhidas e desdobram para revelar adesivos dourados. Os adesivos eles ficam na placa B1 no verso. E aqui eu também já coloquei os adesivos, dá pra ver que ele dá um efeito muito bacana. Aqui por baixo do adesivo, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas logo aqui por baixo do adesivo, nos cantos, eu passei o Gundam Marker dourado para apagar qualquer revestígio de branco que pudesse vazar pelos cantos dos adesivos. É só um truquezinho para deixar o painel solar aqui um pouco mais coeso durante a montagem. E a última placa, essa aqui, a placa A1, também partes da armadura, o torso e também os pés. E aqui eu acho que dá para reparar bem como é que o efeito aqui dá para notar o azul metálico, que também faz o efeito de escovado, junto com o prata. O prata domina o azul, não tem muita coisa que se possa fazer a respeito disso, mas ele ainda é notável e isso dá todo um efeito diferenciado, criando um gradiente de 2 tons de azul, porque aqui as partes de armadura do Gundam Double X não são pretas, elas são um azul marinho bem escuro. Então aqui você tem o azul marinho contrastando com o azul metálico. E aqui a parte do peito, que aqui viriam 2 adesivos verde metálico. Mas eu achei a cor muito brilhante comparado ao todo o resto do kit, que acabou ficando com um tom mais escuro. Então eu preferi usar o Gundam Marker verde metálico aqui. Eu acho que ficou um pouco apagado demais, então provavelmente eu vou ter passar uma segunda mão, ou talvez combinar com um Gundam Marker verde fosforescente, ou então, se não ficar legal, apenas coloco o adesivo por cima mesmo e resolvo o problema. Aqui a peça vermelha eu passei Gundam Marker vermelho metálico por toda a peça, mas o vermelho metálico é um dos Gundam Markers mais fracos que tem. Ele é quase idêntico ao vermelho normal, então não dá nem para reparar. Então eu só fiz o escovamento com a prata bem aqui e aqui. Não precisa ser na peça toda, porque não vai ficar tudo visível, só essa parte fica visível, então não tem por que gastar tinta à toa. E aqui também o azul ficou bem concentrado no centro, porque aqui tem uma depressão que a tinta acumula, e a raspagem do escovamento de prata é só fazer sempre na mesma direção, que ele ganha esse efeito de rajado que atravessa a peça bem e dá um efeito bem bacana. Só para mostrar aqui para vocês, eu estou trabalhando no último runner, que é esse aqui, que tem os canhões e o escudo. O escudo dá para notar bem que ele está com um efeito escurecido do escovamento metálico nas bordas, fica um pouco mais cinza do que prata quando é branco a base. Eu não utilizei o adesivo vermelho, eu pintei com Gundam Marker. Aqui dá para ver os adesivos, o verde que eu ainda não utilizei. Os olhos eu já coloquei, aqui a parte do queixo que eu também pintei de vermelho, e a peça que fica entre as pernas. Então esse aqui que eu estou trabalhando agora, e é só para mostrar para vocês como é que eu utilizo isso. Eu utilizo o Gundam Marker prata, só uma leve sacudida para a tinta descer. Eu tenho aqui o meu pincel que eu utilizo para o prata, e o que eu faço é simplesmente pressionar a ponta do Gundam Marker diretamente no pincel, ele desce e libera a tinta. Então eu vou fazer isso no pincel, as cerdas do pincel vão beber a tinta, vai acumular a tinta aqui no pincel, e aí basta eu pegar o meu pincel, vou diretamente sobre a peça que eu quero pintar. Vou pegar essa aqui que é mais comprida, vai ficar mais visível, e eu esfrego sempre na mesma direção assim, subindo e descendo na peça. Eu fiz um pouco mais forte só para ficar mais notável, mas dá para ver o efeito que vai fazendo. E você vai fazendo isso na peça inteira. É um pouco mais difícil fazer isso segurando a câmera ao mesmo tempo, mas depois eu posso consertar sem problema. E aí eu já tenho uma diferenciação. Aqui está a versão normal,
e aqui com o acabamento da escovação de prata. E se eu achar que ficou demais, como é Gundam Marker, eu apenas utilizo o meu dedo e esfrego a peça, diminuindo a tinta. Ou se eu quiser mais, eu apenas passo o pincel com mais força e libero mais tinta, criando assim, controlando bem o meu efeito antes de montar o kit. Então, vamos ver como é que esse cara fica montado. Pois muito bem, aí está o Gundam Double X da série Gundam X, uma das precursoras de Gundam Wing, uma das séries Gundam a quebrar do padrão da Universal Century, criando seu próprio universo, sua própria continuidade. Vocês viram as placas, vocês viram a pintura, vocês viram a montagem, e aqui nós temos o kit completo. Entre os acessórios, vocês já viram, ele vem com rifle. O rifle ele tem algumas partes, a maior parte dele na verdade é branca. Eu optei por não pintar ele de branco, primeiro porque o Gundam Marker branco não é muito bom, eu achei que não valia a pena montar tinta só para pintar o rifle, que eu na verdade não vou acabar usando, porque na verdade eu gostei muito da pintura que ficou no sabre, e convenhamos, um sabre tão diferente e bonito como esse merece mesmo ser usado. E principalmente o escudo junto com os dois sabres, você recebe o par com esse kit. Você tem também o escudo, um escudo diferente, simplificado. O original ele só era pintado parcialmente por dentro, mas eu achei que ia ficar mais bacana se pintasse ele por completo. Eu gostei muito do resultado final que nós temos aqui. O vermelho ele saiu um pouco fosco, mas porque eu tenho a lavagem, né, a pintura da raspagem de prata feita por cima, mas até que ficou um efeito bacana, porque ia ficar estranho se o escudo tivesse uma aparência desgastada e o vermelho tivesse brilhante e novinho. E sem dúvida, utilizando os dois sabres ao mesmo tempo, você ainda consegue algumas poses muito legais. Uma das coisas que eu gosto desse kit é o fato de que ele tem alguns problemas, como por exemplo, os braços seguem o padrão dos kits dessa mesma era, que eles desmontam na parte do cotovelo com muita facilidade, apenas uma conexão simples. As pernas, por outro lado, são muito firmes, precisa ter um pouco de força, na verdade, para colocar elas em posição, mas uma vez em posição, elas não vão sair, e essa é, sem dúvida nenhuma, uma das poses que você pode utilizar, porque ele fica muito legal desse jeito. E com o escudo e sabre em mãos, ou na pose que eu prefiro colocar ele na minha prateleira, apenas porque eu acho que dá a melhor combinação de cores e dinamismo, o kit se
chama bastante atenção. O escudo, eu devo dizer que eu não sou muito fã dele. É um escudo muito pequeno, ele não tem muita mobilidade por ficar preso apenas diretamente na mão do kit. Em compensação, você consegue colocar ele para frente com certa facilidade, mas o escudo não protege muito. Ele é muito pequeno em comparação ao tamanho do kit, principalmente na largura do kit. Então, não vou dizer que é o escudo mais útil entre todos os Gundam, mas com toda certeza um visual diferente é sempre bem-vindo. Mas é claro, se você tem esse kit na sua prateleira, a única pose que você realmente vai querer usar, o único motivo pelo qual vale realmente a pena ter esse kit é esta aqui. Twin Satellite Cannon armado e pronto para disparar, painéis solares totalmente expostos no braço, nas pernas, nas asas das costas, canhões estendidos, câmeras montadas e ele está pronto para a ação. Sem dúvida nenhuma, um kit que me surpreendeu, custando apenas 560 ienes hoje na Hobbylink Japan, o que dá mais ou menos R$13. O frete está um pouco caro, porque o dólar está alto, mas geralmente na faixa dos 10 a 12 reais, você consegue um kit que sem dúvida nenhuma vale cada centavo investido. Fiquei muito satisfeito com esse resultado. O trabalho de pintura com os Gundam marcas que vocês viram na parte inicial do vídeo valeu muito a pena. Como vocês podem ver, eu pintei de novo aqui a parte do centro com 2 tons de verde, a Gundam Marker verde fluorescente e mais uma camada de Gundam Marker verde metálico por cima dessa, dando esse efeito de 2 cores. Ele ficou brilhante sem dominar as cores. O kit tem tem uma coordenação bonita de tons que deixa ele chamativo sem ficar berrante. Uma boa combinação entre Gundam e Mecha, no sentido de um Real Robot mesmo. Então você tem os toques de vermelho. Aqui as câmeras eram para ser verde no original, eu botei de vermelho para contrastar melhor com o vermelho aqui na área do abdômen e do escudo. Esses pequenos toques de vermelho fazem realmente o kit vir à vida, ele destaca muito. A cabeça é um pouco difícil de posicionar quando está tudo aqui em cima montado, apenas porque fica tudo muito restrito. As asas têm alguns pequenos problemas. As asas de baixo, por essa conexão aqui ser apenas por fricção, elas podem ficar moles ou cair com uma certa facilidade, mas nada que chegue a irritar mesmo. Os painéis solares são discretos, mas ao mesmo tempo dão muita atenção, com esse dourado muito brilhante de um adesivo de excelente qualidade saltando para todos os lados. No final das contas, um kit excelente para qualquer coleção. Esse aqui, recomendado. Se você quer um desse kit, corre e pega. Eu não sei quando eles vão lançar um High Grade Universal Century, uma versão atualizada desse kit. Quando lançarem, sem dúvida nenhuma, vai ser 3 vezes o preço. Então, se esse é um kit que você gosta, a versão barata tá aqui e ela me supre perfeitamente bem. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Deixe os comentários. Você já conhece Gundam X? Se você assistiu, o que achou? O que você acha desse visual? Será que esse kit merece uma versão atualizada? Uma versão na escala Master Grade 1/100 talvez? Ou então um Real Grade desse kit seria interessante? O que você acha? Coloque nos comentários. Vamos ver a sua opinião. Como sempre, agradecendo o nosso parceiro GundamPlanet.net. Bom site com bom fórum, muito material, fansubs